Na história do wrestling, sempre houve homens que foram escolhidos cedo como o futuro de uma empresa. Eles tinham o corpo, o carisma, o timing perfeito e, acima de tudo, a bênção dos poderosos nos bastidores. No papel, o caminho para o topo parecia traçado. No entanto, o wrestling não perdoa uma preparação incompleta. Lesões, booking errado ou falta de experiência no ringue podem destruir até o maior dos sonhos em pouco tempo. Hoje olhamos para trás para aqueles talentos que eram considerados futuros megastars, mas que nunca alcançaram realmente esse status. Um deles era um homem que parecia um pesadelo ambulante e que, ainda assim, nunca decolou. Vamos começar com o Top 10. Nathan Jones. Top 10. Nathan Jones. Com uma altura de mais de 2 metros e um porte físico que lembrava mais uma parede de concreto do que um ser humano, Nathan Jones era a personificação do que Vince McMahon amava. Grande, intimidador e fisicamente avassalador. Quando o australiano surgiu na WWE, no início dos anos 2000, foi imediatamente posicionado como um futuro monstro, alguém que deveria dominar a liga. Seu push começou excepcionalmente cedo. Jones foi inserido diretamente em uma rivalidade de alto nível com o Undertaker, que o acompanhou como mentor no caminho para a WrestleMania 19. O palco planejado era perfeito, uma luta na WrestleMania que deveria estabelecer Nathan Jones como o novo gigante. Mas pouco antes do grande momento, a WWE puxou o freio de mão. Jones foi retirado da luta, aparentemente porque não confiavam que ele conseguiria se apresentar naquele palco. Embora tenha reaparecido logo depois, unindo-se a Brock Lesnar e Matt Morgan e recebendo novas chances, faltava-lhes a segurança necessária no ringue. Suas ações pareciam rígidas, seu timing impreciso. Por fim, Jones decidiu deixar a WWE e seguir carreira no cinema, onde deixou uma impressão maior como Rictus Erectus em Mad Max Estrada da Fúria, do que jamais deixou no ringue. Nathan Jones continua sendo um exemplo clássico de que o tamanho sozinho não é suficiente para fazer história no wrestling. Top 9. Matt Morgan. Matt Morgan era outro gigante que se encaixava perfeitamente no ideal da WWE na época. Com mais de 2 metros de altura, porte maciço e uma presença que impunha respeito apenas por aparecer. Junto com Nathan Jones, ele esteve sob os holofotes no Survivor Series de 2003, inserido em um ambiente repleto de futuros projetos em torno de Brock Lesnar. No papel, tudo parecia indicar um futuro brilhante. Contudo, apesar de sua aparência impressionante, Morgan nunca encontrou realmente seu lugar na WWE. Ele aparecia regularmente, sumia, voltava e permanecia sempre estagnado em algum lugar no mid-card. Nada parecia decidido. Nada parecia final. Mesmo quando lidera Tamumae, lidera um novo gimmick, o gigante gago com pavio extremamente curto. O resultado foi mais confusão do que uma conexão real com o público. Em vez de ameaça, surgiu uma imagem involuntariamente bizarra. Após várias tentativas e fases de desenvolvimento, Morgan deixou a WWE e buscou a sorte fora dela. Foi somente na TNA que encontraram uma ideia clara para ele. Lá, reduziram seu papel ao essencial: tamanho, força e domínio simples. Morgan venceu o título de duplas 2 vezes e se estabeleceu como um nome confiável. Mas mesmo ali, o grande salto definitivo não aconteceu. Ele era respeitado, mas nunca foi construído como um top star indiscutível. Matt Morgan é o símbolo de um wrestler que preenchia quase todos os requisitos, mas cuja carreira nunca teve permissão para dar o último passo decisivo. Top 8. Bobby Lashley. Quando Bobby Lashley assinou com a WWE em 2005, Vince McMahon viu nele imediatamente um verdadeiro projeto de futuro. Lashley tinha o corpo de um guerreiro de estátua, além de um histórico esportivo credível no wrestling amador e nas forças armadas. Já em sua estreia, ele foi apresentado com uma lista impressionante de conquistas. A mensagem era clara. Este não deveria ser um novato comum, mas sim um futuro superstar.
WWE construiu Lashley seguindo do manual, uma sequência dominante de vitórias, destruindo oponentes em série e finalmente a conquista do título dos Estados Unidos. Tudo lembrava muito a ascensão de Goldberg, mas, apesar da força, do atletismo e do carisma, a faísca com o público não pegou de verdade. Lashley parecia uma máquina perfeitamente construída, mas não um personagem com o qual os fãs pudessem criar um vínculo emocional. A mudança para a ECW deveria marcar o próximo passo. Lá, Lashley conquistou o título da ECW, mas os fãs hardcore, em especial, o rejeitaram, pois ele era para eles o símbolo do controle da WWE sobre a marca. Lesões também acabaram freando seu ímpeto. Quando Lashley retornou à WWE anos depois, ele estava em excelente forma, mas o momento decisivo para estabelecê-lo como um top star absoluto já havia passado há muito tempo. O herdeiro planejado tornou-se um nome respeitado, mas nunca a grande figura do futuro. Top 7. Vladimir Kozlov. Quando Vladimir Kozlov apareceu na WWE em 2008, ele foi apresentado como um destruidor implacável. Grande, de porte maciço, com um olhar sem emoção e a imagem de um especialista em kickboxing do leste europeu, ele foi construído como a próxima grande ameaça. Embora fosse ucraniano, ele personificava o papel clássico do antagonista russo, um tema que a WWE usava repetidamente há décadas. Seu início foi dominante. Kozlov derrotou inúmeros oponentes em pouco tempo e parecia quase imparável. Pouco depois, ele foi inserido em uma luta pelo título da WWE no Survivor Series, junto com Triple H e Edge. Embora não tenha vencido o título, o fato de não ter sofrido o pin serviu para proteger sua aura. No papel, ele continuava perigoso, mas no ringue, um problema logo se manifestou. Seu estilo era pesado, lento e sem destaques especiais que o tornassem verdadeiramente único. O ponto de virada decisivo ocorreu quando a WWE subitamente o colocou em um papel de comédia. Ao lado de Santino Marella, Kozlov mostrou um lado completamente diferente e humorístico, chegando a vencer o título de duplas e participando de segmentos bizarros. Para o público, aquilo era divertido. Mas sua carreira como um Monster Heel sério estava acabada. Pouco depois, Kozlov desapareceu silenciosamente da WWE, ficando como exemplo de quão rápido um suposto candidato ao topo pode perder sua credibilidade devido a mudanças de rumo. Top 6. Ahmed Johnson. Antes mesmo da atitude. Era levar a WWE a uma nova e caótica fase. Ahmed Johnson era considerado, no meio dos anos 90, um dos maiores projetos futuros da empresa. Com seu físico explosivo, que lembrava uma mistura de Road Warrior Hawk com um personagem de quadrinhos, Johnson parecia uma força da natureza imparável. Sua estreia em 1995 rapidamente levou a vitórias sobre nomes estabelecidos e poucos meses depois, ele fez história como o primeiro Intercontinental Champion afro-americano. Tudo indicava que Johnson estava em rota direta para o Main Event. Ele esteve ao lado de Shawn Michaels, aparecia regularmente em storylines importantes e era visto como um candidato sério ao título da WWF. No entanto, foi exatamente nesse momento que seu corpo começou a atrapalhar. Graves problemas renais o forçaram a uma longa pausa, o que o fez perder não apenas o título intercontinental, mas também seu lugar na corrida pelo título principal. Após seu retorno, a WWE tentou reconstruí-lo, inclusive em uma rivalidade intensa com Farouk, e até com uma luta pelo título planejada contra o Undertaker, mas novamente, as lesões arruinaram tudo. Em 1998, Johnson deixou a WWE definitivamente. Tentativas posteriores na WCW sob o nome de Big T foram decepcionantes. Ahmed Johnson continua sendo um dos exemplos mais trágicos de um wrestler cuja carreira foi destruída menos por falta de talento e mais por retrocessos físicos. Top 5. Mr. Kennedy.
Mr. Kennedy era um daqueles wrestlers em que tudo parecia se encaixar perfeitamente. Sua voz marcante, a autoconfiança ao microfone e sua presença de palco natural o tornaram um favorito do público. Cada vez que ele se anunciava, tinha-se a sensação de que ali estava alguém feito para o grande palco. A WWE parecia pensar o mesmo e começou a empurrá-lo estrategicamente em direção ao main event. Após uma passagem curta, mas impactante, como campeão dos Estados Unidos, seguiram-se vitórias sobre nomes como Undertaker e Chris Benoit, além de uma luta pelo título mundial contra Batista. O momento crucial veio na WrestleMania 23, quando Kennedy venceu a luta de escadas Money in the Bank. Aquela imagem no topo da escada com a maleta na mão gritava futuro. No entanto, foi exatamente ali que a queda começou. Apenas alguns meses depois, Kennedy se tornou o primeiro wrestler da história a perder a maleta do Money in the Bank. Lesões o atrasaram, e uma suspensão por violação do programa de bem-estar destruiu a confiança definitivamente. Particularmente amarga foi a interrupção da storyline planejada, em que ele seria revelado como o filho ilegítimo de Vince McMahon. A WWE seguiu em frente, o substituiu e deixou Kennedy para trás. Apesar do sucesso posterior na TNA, ele continua sendo um exemplo perfeito de um wrestler que esteve mais perto do estrelato absoluto do que quase qualquer outro, e mesmo assim, o perdeu. Top 4. Tom Maggi. Quase nenhum nome no wrestling está tão ligado a mitos e rumores quanto Tom Maggi. Nos anos 1980, ele era visto nos bastidores como o próximo Hulk Hogan. Com quase 2 metros de altura, uma musculatura impressionante e um visual feito sob medida para pôsteres e capas de revistas, Maggi parecia ser o campeão ideal para o futuro. Tudo nele parecia saído do manual de um superstar perfeito. A lenda em torno de Tom Maggi cresceu principalmente devido a uma luta que ninguém viu por décadas. Um confronto com Bret Hart, que era considerado uma das maiores lutas perdidas da história do wrestling. Rumores falavam de um atletismo incrível, movimentos fluidos e uma performance que impressionou tanto Vince McMahon que ele supostamente falou imediatamente sobre o próximo campeão. Quando a luta foi finalmente lançada em 2019, surgiu uma imagem diferente. Maggi parecia forte e ágil, mas o verdadeiro arquiteto da luta foi Bret Hart. Hart conduziu o ritmo, camuflou as fraquezas e fez seu oponente parecer melhor do que realmente era. Quando Maggi enfrentou outros wrestlers mais tarde, essa magia faltou. Sem um oponente excepcional, sua mediocridade veio à tona. O sonho de se tornar o próximo Hulk Hogan desmoronou silenciosamente. Tom Maggi desapareceu dos holofotes e tornou-se uma lenda composta mais por histórias do que por conquistas reais. Top 3. Magnum TA. Na era de ouro da NWA, o World Heavyweight Championship não era um título que se ganhava facilmente. Ao longo de décadas, apenas lendas absolutas o ostentaram. Exatamente por isso, Magnum TA era visto como algo muito especial no meio dos anos 1980. Ele personificava o herói americano ideal, jovem, carismático, credível e com uma intensidade que cativava o público instantaneamente. Desde cedo, tudo indicava que Magnum TA seria o próximo grande campeão. Seu tempo como campeão dos Estados Unidos, suas rivalidades acirradas com Tully Blanchard e os Four Horsemen, além da lendária série Melhor de 7 contra Nikita Koloff, fizeram dele um dos wrestlers mais populares de sua geração. Nos bastidores, era considerado quase certo que ele derrotaria Ric Flair no Great American Bash e iniciaria uma nova era. No entanto, em outubro de 1986, um acidente de carro mudou tudo. Magnum TA perdeu o controle de seu Porsche e sobreviveu por pouco. As lesões encerraram sua carreira ativa com apenas 27 anos. Em vez de uma conquista triunfal do título, restou apenas a pergunta sobre o que poderia ter sido.
Embora tenha aparecido mais tarde em outros papéis no wrestling, Magnum TA continua sendo um dos exemplos mais dolorosos de quão perto alguém pode estar do topo, e ainda assim, nunca poder alcançá-lo. Top 2. Lex Luger. Poucos wrestlers personificam o fracasso de um sucessor perfeitamente planejado, de forma tão clara quanto Lex Luger em sua passagem pela WWE. No início dos anos 90, ele era considerado um prodígio físico. Um corpo como se tivesse sido esculpido em mármore, uma presença que saltava aos olhos e exatamente o tipo de superstar que Vince McMahon sempre procurou. Após o fim da World Bodybuilding Federation, Luger foi introduzido na WWE em 1993, inicialmente como um vilão narcisista acompanhado por Bobby Heenan. Contudo, quando Hulk Hogan desapareceu subitamente, tudo mudou. A WWE precisava urgentemente de um novo símbolo americano, e Lex Luger foi rapidamente transformado em um herói patriótico. O lendário Body Slam em Yokozuna, no porta-aviões, deveria marcar o início de uma nova era. Os sinais eram claros. Luger deveria ser o novo rosto da empresa, mas o público reagiu de forma contida. Houve aplausos, mas não uma paixão verdadeira. A turnê Lex Express, através do Cinema Wolf, deveria forçar essa conexão. Mas enquanto isso, Bret Hart conquistava cada vez mais o coração dos fãs. No SummerSlam, Luger até venceu Yokozuna, mas apenas por count-out, mantendo o título com o campeão. Esse final, no máximo, destruiu sua credibilidade como futuro campeão. Outras chances de título fracassadas selaram seu destino. Lex Luger deixou a WWE como o homem a quem tudo foi prometido, mas que nunca recebeu o que lhes era destinado. Top 1. Ryback. Houve uma fase em que a WWE quis apresentar Ryback com todas as forças como o próximo grande astro monstro. Grande, musculoso, careca, com olhos arregalados e o simples grito de guerra, "Feed me more". Ele foi construído como uma bola de demolição imparável. Semana após semana, ele derrotava vários oponentes simultaneamente, vencia squash matches em questão de minutos e parecia uma versão PG de Goldberg. Inicialmente, o público reagiu exatamente como a WWE esperava. O auge de seu push veio quando Ryback foi subitamente catapultado para a disputa do título da WWE contra CM Punk. Sem uma construção lenta, ele foi direto para o main event do Hell in a Cell, com grandes estipulações e uma storyline intensa. No entanto, a WWE não queria mudar o dono do título e, ao mesmo tempo, não queria que Ryback perdesse de forma limpa. O resultado foi um booking caótico, com interferências, distrações e derrotas que destruíram sua invencibilidade construída, pedaço por pedaço. Quando os fãs perceberam que Ryback, embora fosse constantemente apresentado, nunca vencia de verdade, sua ameaça se dissipou. Ele alternou várias vezes entre heel e face, foi retratado de forma cômica e perdeu sua identidade clara. Embora tenha conquistado o título intercontinental mais tarde, aquilo pareceu mais um prêmio de consolação. O próximo monstro planejado tornou-se o símbolo de um push precipitado sem um plano de longo prazo, e com isso, o epítome de um sucessor fracassado. Essas histórias mostram que talento, físico e um grande push, sozinhos, não são suficientes para fazer história no wrestling. Timing, confiança dos fãs e booking de longo prazo decidem se alguém se tornará uma lenda ou apenas uma nota de rodapé. Muitos desses wrestlers estavam a apenas um passo do topo, mas foi exatamente esse passo que faltou no final. Qual dessas carreiras mais te decepcionou ou te fez refletir? Escreva sua opinião nos comentários. Se você gosta de histórias como essas do mundo do wrestling, deixe um like, inscreva-se no canal e não perca os próximos vídeos sobre as maiores ascensões, quedas e chances perdidas no wrestling.